A sorte não estava no caminho de Maria. Mãe de 3 filhos, ela que já teve um casamento conturbado, viu a vida daqueles que mais ama ir por água abaixo. Tudo ao mesmo tempo. Ela conta que os problemas começaram ainda no casamento, antes do nascimento dos filhos. Aí ele começou a beber, começou a me espancar, me batendo. Sabe, os filhos tudo pequeno, tudo vendo aquela cena. Eu sabia que ele roubava, mas nada disso, né, não fez eu desistir dele. Wellington, Paulo e Fátima. Poucos metros separam os irmãos que estão presos em uma penitenciária mista. Enquanto Paulo foi condenado por tráfico de drogas, Wellington foi preso por dependência química. Ele tentou matar o próprio pai dentro de casa e foi a mãe quem chamou a polícia. A irmã seguiu pelo mesmo caminho. Ela conta que começou a traficar drogas para sustentar os 3 filhos. Acontecimentos sucessivos dentro do mesmo lar. A mesma sorte e o mesmo destino, ou podemos dizer, o azar. Maria tentou de tudo para livrar os filhos desta situação, mas infelizmente não conseguiu. Um sonho prestes a se realizar. Cabelo, maquiagem, vestido. Tudo pronto para o grande dia. Mas a alegria do amor deu lugar à dor da perda e ao sofrimento do luto. Jéssica Guedes é a mulher que aparece vestida de noiva nestas imagens. Em 2019, ela estava noiva de Flávio Gonçalves. E os dois esperavam com alegria a chegada de Sofia, a primeira filha do casal. Mas a caminho da igreja, dentro da limusine, Jéssica, com apenas 30 anos, passou mal. Teve um AVC hemorrágico e chegou a ser atendida. Até realizou um parto de emergência. Na época, Jéssica estava grávida de 6 meses e Sofia precisou ficar 3 meses no hospital. Mas, infelizmente, ela não resistiu e teve morte cerebral. Maré de azar? Inferno astral? Cartas, tarôs, simpatias, búzios. Você costuma utilizar esse tipo de coisa? Pois é, será mesmo que estas opções funcionam ou você está apenas tendo a ilusão de que tem o controle de tudo? Signos fazem parte da vida de muitos que acreditam que as estrelas podem prever o destino. É como se elas fossem um guia espiritual. Quem consulta o horóscopo cruza os acontecimentos da vida com o que foi descrito nas folhas dos jornais e revistas. As superstições também são usadas como forma de garantir o desfecho de algo no destino. Usar determinadas cores de roupas, não passar embaixo de escadas, não quebrar espelhos. Estas são crenças que, mesmo sem efeito comprovado, ganham muitos adeptos. Cleiton Gomes estava de muletas, se recuperava de uma fratura na perna quando foi atingido. Numa das ruas mais movimentadas de Copacabana, no Rio de Janeiro, a funcionária de um hospital caminha tranquilamente pela calçada, quando é surpreendida pela roda de um carro avançando na direção dela. Aqui, a câmera do capacete do motociclista registrou o acidente. A roda atingiu em cheio um outro piloto que ia à frente. Ele caiu e a moto seguiu sozinha pela pista. A vítima morreu na hora. O carro foi apreendido. O professor que registrou as imagens ficou chocado. Ele sentiu que nasceu de novo. Por pouco, ele não foi o atingido. Este outro flagrante vem de Ipatinga, Minas Gerais. Em alguns segundos, este homem vai ficar entre a vida e a morte. A roda desta carretinha se soltou. Na imagem, ela surge da estrada, desce pelo gramado, bate no asfalto e atinge em cheio o pedestre. A cena é forte. Roberto Carlos Fernandes fraturou a cabeça, mas sobreviveu. Aquele era um de seus primeiros passeios depois de se recuperar de um derrame. Acontecimentos trágicos, problemas sem solução.
Muitas pessoas vivem em busca de respostas para seus dilemas e recorrem a tudo para ter felicidade. Mas afinal, sorte e azar existe mesmo? Ou os problemas à nossa volta estão ligados, na verdade, a algo que é sobrenatural? Se você fica a depender da sorte, você também fica a depender do azar. Sua vida não pode depender disso, a sua vida tem que depender das suas atitudes. E de repente é o que está faltando, a luz de Deus para te dar sabedoria, direção, para que você possa então tomar decisões e ser feliz. Você que está acompanhando o programa e de repente diz, mas tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu tento na busca da felicidade, eu tenho alcançado sofrimento. Você pode estar sendo vítima de um ritual, de uma inveja, de uma praga rogada. Por isso eu quero compartilhar com você a história da Karine. Ela que chegou sexta-feira na sessão do descarrego, vítima de um ritual. Por isso que, por mais que ela tentava ser feliz, para ela nada dava certo. Mas quando ela veio, quebrou essa maldição, ficou livre deste ritual, a vida dela passou a andar. Quero compartilhar com você a história dela. Eu tinha uma juventude tranquila. Eu me dava muito bem com os meus familiares, com todas as pessoas. Quando eu iniciei a trabalhar em um estabelecimento, eu conheci uma pessoa e com essa pessoa eu tive um relacionamento onde a gente começou a namorar. Num certo período de namoro, ele me pediu o meu nome, para escrever o meu nome inteiro, a data de nascimento, e eu dei. E até então eu não sabia o motivo. Eu fiquei curiosa, sem saber, e ele não me falou o porquê. E aí, passando anos de namoro, e no noivado eu descobri que ele servia os encostos, e mesmo assim, nessa situação, a gente continuou, nós noivamos, aí passou um tempo, nós casamos, aí o casamento foi totalmente já conturbado, porque começou a acarretar uma coisa na outra, brigas, bebidas, ele já bebia muito, aí passou a beber mais ainda, e nisso teve várias agressões, só que mesmo assim eu ainda continuei com ele. E nesse caso de ele servir os encostos, ele já frequentava, ele já era o, como se diz, ele já era o principal desse lugar, né? E aí eu comecei a frequentar também, servir os encostos junto com ele. E aí a vida ficou totalmente acarretada com muita destruição, com muitos problemas emocionais. Eu tive síndrome do pânico, eu ficava noites sem dormir, com medo dele, com medo de agressão. E aí eu acabei ficando com muito medo, mesmo com uma pessoa dentro de casa, casada, no papel, na igreja, tudo. Mesmo assim, eu sentia medo dele. Não tinha confiança, eu estava casada, assim, como de aparência. E nessa de eu servir os encostos junto com ele, eu buscava de todas as formas para poder mudar essa situação nossa. E eu queria buscar a paz fazendo trabalhos, fazendo rituais para nos fazer bem, para a gente poder ficar bem, para a gente voltar, para a gente se tornar uma família bem, né? Assim, um com o outro, sem briga. Mas o contrário sempre aconteceu. Nunca aconteceu da gente ficar bem. Até chegar ao ponto de eu não aguentar mais. Por conta dessa traição também que eu tinha descoberto, eu quis me vingar de qualquer forma. E aí eu comecei a sair. Saía para as noitadas, saía com pessoas que não era de boa índole. E cheguei ao momento também de eu traí-lo. E eu sentia tanta raiva, eu tinha tanto ódio dele, que eu fazendo isso eu achava que eu ia ficar bem, que aquilo ia atingir ele, mas parecia que piorava. E aí, nessa de encontrar essa solução assim para eu poder me sentir bem, eu comecei a sair com homens casados também. E eu chegava em casa e isso me destruía, porque eu ficava imaginando que eu tinha várias pessoas e ao mesmo tempo não tinha ninguém.
A minha mãe, sendo da fé, ela já sabia de tudo que acontecia comigo, no meu relacionamento. E ela me deu vários conselhos. Ela viu o meu sofrimento, o jeito que eu estava, e ali ela falou várias coisas, e o que eu precisava ouvir. E ela me fez um convite para eu estar indo na Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja, neste dia que o pastor iria me atender, eu estava muito mal. Eu estava com muita angústia, estava com muito ódio, muito ressentimento, mágoa, tudo de ruim estava dentro do meu coração. E por tudo o que eu tinha passado. O pastor me fez uma oração e naquele momento mesmo eu já me senti leve, já me senti tranquila, já me senti em paz. Aí eu voltei até a sorrir, porque nem sorrir eu não estava mais sorrindo. Fui para casa, fiz todas as minhas coisas, comi, porque comer também eu não estava comendo direito, eu estava me alimentando muito mal. E dormi também, porque eu não estava dormindo, porque eu tive a síndrome do pânico, eu passava noites em claro. E aí eu voltei a dormir. E ali eu fui vendo uma diferença enorme. E os ensinamentos, na leitura da Bíblia, tudo que o pastor iria ensinando para a gente poder fazer, eu estava fazendo. Até chegou no dia de eu decidir de eu me batizar nas águas, me batizei e ali começou a transformação da minha vida. E eu frequentando as quartas, os domingos, aprendendo sobre o Espírito Santo. E eu fui entendendo o que realmente era uma vida com Deus, o que eu precisava largar de fato e de verdade para eu poder ter uma vida com Deus. Porque eu não tinha paz. Então, desde ali, quando Deus começou a abrir esse entendimento dentro de mim, eu já comecei a ter paz só no momento em que eu estava tendo essa sabedoria de entender o que era realmente o Espírito Santo. E nesse dia que eu recebi o Espírito Santo, que foi no dia do casamento com Deus, foi num domingo. E esse domingo foi muito especial. Esse domingo foi o domingo que a minha vida foi realmente transformada. Porque desde então ali Deus me abraçou de uma forma que Ele parecia que era Ele ali na minha frente falando assim para mim: filha, eu estou contigo todos os dias da sua vida, não temas. E aí eu não tive mais dúvida de nada, assim, não tive mais receio de nada, porque ali eu creio que Deus estava comigo. Hoje o Espírito Santo transformou a minha vida em todos os sentidos. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir a noite inteira, durmo tranquila, não tenho mais mágoa, não tenho raiva, não tenho mais ressentimento. Hoje eu lembro do passado, porque a gente não esquece, né? Mas eu lembro do passado e eu não sinto nada. Não sinto nada de raiva de tudo que aconteceu. Hoje Deus me abençoou com um homem de Deus, ao qual eu sou casada, e ele é da mesma fé que eu. E nós nos encontramos na igreja. E graças a Deus hoje o nosso casamento é muito abençoado. E o sonho ao qual eu tinha lá atrás, Deus realizou. Uma filha, né? Uma filha que eu tenho. E nós três hoje somos um pedacinho do céu em casa. E a importância do Espírito Santo hoje na minha vida é que hoje em tudo que eu vou fazer, eu coloco o Espírito Santo à frente. Qualquer coisinha, qualquer situação ao qual eu vou passar, Deus está comigo, Deus está me dando força. Eu não tenho mais aquela fraqueza que eu tinha antes, aquela insegurança. Hoje Deus é a minha segurança em tudo que eu vou fazer. E nas lutas a gente tem. E sempre a gente vai ter lutas, mas o Espírito Santo está à frente de tudo. Que é Ele que dá essa força para a gente poder vencer as lutas da vida, né? Deus tem se manifestado sexta-feira através dessa oração forte que é realizado. Você acompanhou aí os testemunhos, inclusive a história do Célio, que mesmo depois de ter sofrido esse fato, por meio da fé, hoje está bem, livre de qualquer problema, de qualquer consequência. É o que nós vamos determinar para a sua vida, libertação, livramento e, na oportunidade, entregar a você esse ponto de luz. A palavra de Deus diz que aonde a luz de Deus resplandece,
as trevas são dissipadas. Venha receber esse ponto de luz para que o poder de Deus venha se manifestar na sua vida. Você vai colocar os pés nesse ponto de luz e com certeza o poder de Deus vai se manifestar. Nós vamos acompanhar agora 10 sintomas que caracterizam ataques espirituais. Estes são os 10 sintomas que caracterizam a possessão espiritual. Dores de cabeça constantes, nervosismo, insônia, desmaios ou ataques, doenças que os médicos não encontram a causa, visão de vultos, audição de vozes, vícios, depressão, medo, desejo de suicídio. Se você identifica um ou mais destes sintomas na sua vida, nesta sexta-feira, sessão espiritual do Descarrego. Carisiane, como que era a tua vida antes de participar da sessão? Bom, antes de eu chegar na sessão do descarrego, então eu sofri a minha vida toda com insônia, né? Desde criança, então faz 9, 10 anos que eu estou na fé. Então, 20 anos praticamente da minha vida, eu sofria com insônia, eu não dormia, eu via anoitecer e amanhecer. Então, isso me prejudicava em vários aspectos da minha vida, né? Porque desde criança eu sofria com isso. O fundo de poço, assim, que tu enfrentou com a insônia. Mas eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei na igreja, porque eu já sofria com a insônia, né? E isso foi o estopim, né? Então, eu lembro que o pastor fez uma oração. Logo que eu cheguei na igreja, ele pediu para eu vir na frente do altar e quem tinha sofrido de insônia e tal. E eu fui na frente do altar. E a partir do momento que eu fui, naquele mesmo instante que eu fui, é como se tivesse tirado um peso da minha vida, do meu ombro, sabe? E desde daquele dia em diante, eu nunca mais sofri com insônia. Eu fui por uma coisa e lá resolvi outra. Então ali foi o início de tudo. Quem é a Carisiane hoje após a sessão do descarrego? Hoje a Carisiane é uma mulher abençoada, então estou na fé e batizada com o Espírito Santo, então minha vida transformou. Hoje eu durmo, hoje eu não tenho mais insônia, tenho guerras, tenho lutas como todo mundo, mas eu sei que eu posso colocar a cabeça no travesseiro, eu vou dormir e amanhã é outro dia e sempre na fé, constante. Dona Nair, como que era a sua vida antes de vir à sessão do descarrego? Eu tinha depressão, né? Eu cheguei aqui nas correntes com um vazio muito grande na alma, me dava crise de choro e eu resolvi vir porque eu comecei, tipo assim, a ouvir vozes já, tipo, falando que eu teria que entrar dentro de um quarto escuro, ou então que eu teria que entrar, tipo, num lugar fundo onde ninguém mais conseguisse falar comigo. E foi assim que eu cheguei, comecei a buscar. E quantos anos a senhora sofreu assim com a depressão, ao ponto também de pensar no suicídio? Eu desde os meus 18 anos, eu sempre vivi naquela batalha, tentando preencher ali no mundo o vazio da minha alma, né? Eu ia para as baladas, entrava em sites, achava que ia resolver. Começou a me dar muita crise de choro e aí eu comecei a ouvir vozes, tipo assim, entra dentro do buraco bem escuro, bem fundo, aonde você não fala com mais ninguém, que daí você vai ficar bem. Aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei e falei, não, vou ter que buscar ajuda. Aí foi aonde eu vi e graças a Deus eu entendi que era Deus que estava faltando, que não era aquelas coisas que eu estava buscando lá no mundo, sabe? E me diz como que foi chegar aqui, participar da reunião, da sessão do descarrego? Foi maravilhoso, porque daí eu entendi que eu teria que buscar o Espírito Santo, que tudo aquilo que eu estava buscando no mundo era ilusão, e que eu não teria que estar orando por coisas do mundo, e sim pelo Espírito Santo. Eu comecei a buscar, comecei a lutar e venci, graças a Deus, sabe? Através das correntes. E quem é hoje a Nair? Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, né? Que é o que eu mais precisava na minha vida. Eu sempre falo, né? Eu não tenho tudo que eu quero e eu já sou a mulher mais feliz do mundo. Porque eu encontrei paz. Hoje em dia eu durmo tranquila, não tenho crise de choro, nada. Foi a melhor coisa que eu poderia fazer na minha vida.
a importância da sessão do descarrego é algo que a gente necessita, né? Porque a nossa guerra é na mente. Então a maior luta é no espírito. Então aqui a gente recorre ao único que pode nos dar essa libertação, né? Quando eu cheguei pensando em se matar. Só que eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Então eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu estava correndo da polícia quando eu vivia no crime. E Deus usava pessoas para falar comigo. Então, eu ouvia, só que o orgulho falava mais alto. Então, Deus permitiu eu ver a morte de frente. E naquele dia, eu fiz uma oração. Eu nem falei muito, eu só falei, meu Deus, tem misericórdia. Então, Deus, Ele me trouxe, hoje eu vejo que Ele me trouxe até aqui e me deu mais uma chance. Eu cheguei depressivo, eu cheguei ansioso, né? Eu cheguei destruído, com a família destruída, pensando em morrer. Eu já fui viciado em maconha, eu já fui viciado, o que eu era mais viciado era maconha, mas já usei bebida, já fui viciado em álcool, né? Já usei bala, já usei LSD, lança, já vendi pó, crack, mas nunca usei, graças a Deus nunca usei. Então era um vício que eu precisava usar maconha para dormir, eu precisava usar maconha para comer, porque eu não sentia fome. Então era como se fosse um remédio, né? Uma necessidade estava sempre do meu lado ali. Então eu fui curado da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo de ir para o inferno. Eu fui curado dos anseios do passado, né? Eu nunca imaginei naquele tempo que existiria um Deus tão grande como hoje foi me revelado. A oração do descarrego é algo necessário e urgente. Não é uma coisa para a gente temer, porque é para o nosso bem. Então, quando eu entendi que tem que acontecer a minha libertação, eu não estava nem aí. Se eu sentia medo, eu usava a razão. Eu deixava na mão de Deus. Então, Deus, Ele me libertou. E o principal foi quando Ele me selou com o Espírito Santo. Ele me limpou espiritualmente. Foi um processo. Eu tive que passar esse processo. Todo mundo que quer a salvação tem que passar, tem que aceitar, tem que concordar. Então, quando eu menos esperei, Deus me batizou com o principal, né, que é o Espírito Santo, que me mantém até hoje aqui. Antes da sessão de descarrego, eu estava debilitado para trabalhar, no caso, né, fazer força, né. Eu trabalho como motorista, né, sou caminhoneiro, e há muitos anos eu estava, já uns 12 anos mais ou menos, que eu estava debilitado de trabalhar, né? Porque deu um infarto em mim, né? E depois deu problema na coluna, né? Na quarta e quinta vértebra da coluna, e eu fiquei debilitado de fazer. Daí tinha diabetes, tinha a ideia de depressão, hipertensão e tudo, né? E tomava um monte de remédio aí, né? E graças a Deus agora eu batizei de volta, desci as águas, fiz o arrependimento todo do que tinha acontecido, né? E eu fui curado ali. Saí dali, bom, fazer força, andar, correr, nada disso eu podia fazer. Com o problema da coluna e esse problema do infarto, né? Nem o meu carro eu estava impedido de dirigir, até o carro meu, né? Na época, né? E hoje, graças a Deus, estou fazendo força, faço força, esforço, caminho, tudo tranquilo, com a graça de Deus. Eu convido você a fazer como essas pessoas, manifestar a sua fé, estando conosco nesta sexta-feira, buscando a luz de Deus. Na oportunidade, nós vamos dar para você o ponto de luz que você vai levar para sua casa, vai colocar a planta dos seus pés e vai determinar luz para dissipar as trevas, para fazer uma limpeza espiritual. Aqui na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Você ouviu a história do Célio, né? Mesmo depois de ter sofrido aí esse infarto, ele ficou livre. Deus faz o sobrenatural acontecer. Inclusive, eu quero estender a minha mão para você agora e determinar que você fique livre dessa dor, dessa depressão, dessa insônia e de todo sofrimento. Seja livre em nome de Jesus, tá bom? Creia, receba a sua vitória. Nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter a sua companhia. Jornada feliz para você e para sua família.